assemelha-se muito com o futebol. Então, o que acontece? O brasileiro, ele é louco por futebol, adora futebol. Se ele não é um futebolista, se ele não é um jogador de futebol, aquele que joga na várzea, aquele que joga futebol de salão, aquele lá ele está nativo, ele não vai jogar botão, ele só vai jogar futebol. Agora, aqueles que não se dão bem no campo de futebol, numa quadra, ele leva toda a imaginação dele, toda a expectativa dele, futebolística, todo o imaginário dele, pro botão. Está explicado basicamente tudo. Escalação de time, camisa, sensação de vitória, derrota, empate, viagens, competição, tudo. Então ele se sente realizado. Ele começa a jogar e não para mais. A gente fez uma primeira fase muito ruim. Perdemos jogos que de costume não era para ter perdido, empatamos o outro. Acabamos indo buscar na última e ainda dependia de dois resultados, do nosso grupo e do outro. Acabou estando empatado o jogo e a última bola na minha mão. Um monte de gente em volta, eu fechei os olhos, apaguei todo mundo. Foquei, chutei. Os deuses do botão escolheram que a gente classificasse. Vai pra semifinal, pega quem? Não sei, eles estão falando. Mas qualquer jogo é pedreiro. O botão, ele tem uma alma, cara. Eu tenho o time do Santos. O meu Santos é Nelsinho Batista, lateral direito, Gilberto, lateral esquerdo. Os zagueiros são Joãozinho e Neto. O médio volante é o Toninho Vieira, Newton Batata, Ailton Lira, Joali, Pito e João Paulo, que é a primeira formação dos meninos da Vila. Quando eu tô jogando com esse time, cara, é como se o time estivesse jogando de verdade. E aí quando eu pego o Ailton Lira, cara, e vou chutar pro gol com ele, eu olho pra fotografia do cara, é como se o cara estivesse olhando pra mim, meu. Entendeu? Então, porra, tem que fazer o gol. Quem falava muito disso, dessa aura, era o Walter Benjamin, né? Filósofo alemão, frankfurtiano. Meu nome é Edson Silvestre. Nas horas vagas, quando eu não estou jogando botão, sou professor de filosofia e sociologia. Não, eu sempre joguei botão, cara. Meu pai me ensinou. Meu pai fazia botão com coco. Meu pai é torneiro mecânico. Então ele pegava o coco, levava para a oficina e nas horas vagas ele ia torneando o coco, lixando, e ele fazia os times dele, ele fazia de coco. Eu tenho 2 times de filósofos, né, 2 times tradicionais de filósofos. Eu tenho os filósofos gregos. Na zaga eu tenho o Heráclito, que dizia que tudo era movimento. Depois eu tenho o Epicuro, que é o ponta direita, que dizia que o homem precisava ter um prazer na vida. Depois eu tenho o inenarrável Sócrates na meia direita, e aí dispensa apresentações, né? Tudo que sei é que nada sei. Tem o famoso Arquimedes como centroavante, tem que ser preciso, né? Matemático. Tem o Aristóteles de camisa 10, e no gol tem o Platão. Aí a explicação é a seguinte: o Aristóteles é 10 e o Platão está lá atrás no gol porque eles brigaram, né? A bola chega, ele fica se perguntando se aquela bola é a bola em essência ou se é a bola em aparência, né? Pode ser a bola do mundo das ideias. Ele tomou alguns gols por causa disso, mas está treinando para fazer essa diferenciação. As aparências passam. E tem o time dos filósofos alemães, que são filósofos como Hegel, Nietzsche, Schiller, Kant. Então estão todos aqui. Que quando você manda fazer um botão, tem várias coisas no botão. Tem primeiro a altura, segundo o grau. O grau é a inclinação que tem aqui, né? Terceiro, você pode fazer essa área de atrito que a gente chama, né? Mais larga ou mais estreita. E isso aqui chama ônibus, que leva o time, né? 3, 6, 9 e mais um seria 10, né? Mas esse aqui, como tem reservas, 3, 6, 9, 12.
Veja bem, o botonista ele é meio fresco para falar, né? Ele gosta de altura, ângulo. Então tem botonistas que gostam de chutar assim por cima do goleiro, tem outros que gostam de chutar na reta. Os meus times têm um padrão, altura padrão, né, que eles chamam. E desse universo que eu tenho hoje, de 20 clubes, eu diria para você que tem uns 4 ou 5 que são os meus xodó, que vai bem na mesa, se você tem aquela segurança, uma coisa psicológica, né? Tudo é igual na realidade, mas é aquela coisa psicológica que você fala, não, esse aqui é melhor que o outro, entendeu? Eu tenho hoje, por exemplo, do futebol de mesa moderno, tá? Eu tenho hoje em volta de uns 20 times, né? E é muito legal você ter os times, né, identificados com seus decalques, né, com a sua arte. Então eu tenho, na maioria são times brasileiros, né? Eu gosto muito de times do interior, né? Por exemplo, 15 Piracicaba, Ferroviária, esses times mais assim da segundona. Esse aqui é um deles, por exemplo. Esse aqui é um Metalúrgica. Metalúrgica dos anos 60, anos 50, anos 60, disputou o Campeonato Mineiro. E teve nos anos 60, precisamente foi em 66, se não me falha a memória, ele foi campeão mineiro numa final com o Cruzeiro. Então foi o Metalúrgica conseguiu um título estadual da primeira divisão, que ficou conhecido por esse título, né? Hoje não existe mais. Hoje está extinto o time. Ah, sim, a escalação é a original, a escalação realmente do time campeão que ganhou do Cruzeiro, do grande Cruzeiro de Tostão. Naquela época, Tostão estava jogando, estava iniciando a carreira. Tostão, Dirceu Lopes, Natal, quem vai jogar, coloca o time na mesa. Eles ganharam na final no Mineirão. Então, ponto esquerdo era o Tião. Temos aqui, ó, o 90, número 10, 90. O Geraldino foi uma grande revelação desse time. O lateral esquerdo Geraldino, que depois foi jogar no Santos. O centroavante era o Paulista, fazia meio de campo com o Hernani, a defesa tinha o Astorga, meio de campo era o Dadson, zagueirão Zé Luiz, centroavante não, ponta direita era Silvestre, o zagueiro Chiquito. Esse é o Metalúrgica que vocês estão vendo aqui, que é um time campeão, campeonato estadual da primeira divisão, mineiro, né? Que ficou na história. Então acho que nada mais justo que prestigiar o Metalúrgico, que tinha essa camisa azul, calção azul e as 2 faixas no peito aqui azul. Esse é o time que eu jogo atualmente. Eu nunca gostei de jogar com um time normal, assim, comum. Aí nos últimos tempos eu tinha pegado um time rosa. Eu falei, pô, o que eu faço num time rosa, né? Aí o pessoal começa a falar que você é meio estranho e tal. Eu falei, quer saber? Ninguém vai me zoar mais. Aí eu fiz um time só de atriz pornô. Todas as jogadoras são atrizes pornôs. Então tem a Rita Cadillac, Bruna Ferraz, Chloé Jones, Dina Jameson, Vivi Fernandes, Bruna Surfistinha, Briana Banks, Aneta Kiss, Verônica Zemanova, Titiolina e a capitã da equipe, a Gretchen. Que tem que mesclar, né? O pessoal mais jovem com as mais experientes no jogo, né? Tá bem no ranking, as meninas estão desempenhando bem. É um time que o único problema é que joga sempre de salto alto, né? Perto da minha casa tinha um armarinho e tinha lá o lugar dos jogos de botão, assim. E ficava com raiva, às vezes, de só encontrar os times de sempre, né? Assim, Flamengo, Fluminense, esses eu já tinha, eu queria times novos. Então o que eu comecei a fazer foi comprar os times, né? Tirar o distintivo que vinha e começar a comprar a revista Placar para pegar os escudinhos do botão, né? Para montar os meus times. Porque aí com as tabelas eu conseguia recortar e aí eu consegui fazer time do Rio Negro, do Amazonas, Desportiva Ferroviária. Assim, aí sim os meus campeonatos ficaram legais. E eu passava a tarde jogando, montando meu campeonato brasileiro, jogando sozinho. Até brinca. Santos, meninos da Vila, campeão. Pegou o time agora, a cara dele. Abra ele aqui, ó. Tem. Olha, é espetacular. Maravilhoso. Ficou lindo, lindo. Meu, como dá um destaque à Brasil na federação? Da federação é lindo. Tem vermelho. Vermelho e amarelo. E o número dourado ficou mais bonito que branco. Eu não fiz exatamente a seleção síria. Meu sobrenome é Abud, eu tô aqui, número 10. Meu avô é Kabash, tá aqui, centroavante junto comigo. Então tem outros nomes mais aí, meus primos, mas todos nomes árabes, né? E só tem primos, se você for ver, Youssef, Abdullah, Nasser, Samir e assim vai, né? Eu tenho um time que é o do Cisplatina, né, que eu jogo de vez em quando, que o meu goleiro do Cisplatina sou eu no gol. Nós temos uma foto aqui na entrada do clube, eu com o pessoal que jogava, né? Essa foto, esse aqui era o time infantil do clube, né? Então, aqui eu devia ter acho que uns 12, 14 anos no máximo. Eles gostam de fazer gol em mim, né? Eles não faziam quando
ao vivo, mas agora eles fazem. Então, essa é a história do goleiro. Eu, como Beatlemaníaco, eu tenho muito time dos Beatles. Colocou a foto dos 4, que nem uma marca d'água, né, o rosto dos 4. Tem o escudo da Apple, que é a gravadora dos Beatles. E são 13 botões, que representam os 13 LPs, né, da época, né? A discografia dos Beatles são 13 discos. Então cada jogador é o nome de um LP. Então eu junto os dois aí, o prazer da música, né, com o prazer do botão. Eu acho que primeiro veio o botão mesmo, né? Porque o meu pai sempre, como uma das pessoas que começou a introduzir o futebol de mesa, né, no Brasil e um cara que sempre jogou, fabricou, jogou. Então, desde muito criança, eu lembro dele jogando botão, dele participando de campeonatos e torneios por todo o Brasil, por São Paulo e tal. E eu lembro de muito pequeno, ele me ensinando a jogar botão e eu não alcançava para subir na mesa e fazer as jogadas. Então, o primeiro foi o botão, assim. Mas ali, bem diretamente, com os rock and rolls, né, o de ouvindo e tal, não sei o quê, aí começou a dar aquela misturada toda que é muito boa, mas assim, o primeiro mesmo é o futebol de mesa. Aí depois veio o Iron Maiden. Mas para fazer o Iron Maiden eu adotei o Lennon Harris, porque são mais de 22 anos fazendo o Steve Harris, então. Com muita humildade, lógico, mas com paixão mesmo, né, pelo Iron Maiden, pelo Steve Harris. Então você definiu bem. Aqui eu brinco de ser jogador, de ser o técnico, né, de montar um time, de escalar o meu Uruguai. E lá no palco eu brinco de ser Steve Harris, de botar roupa, de tocar as músicas, de agitar com a galera, né, de fazer um show. O Santos agora, esse ano, já era, né? A gente tem que respeitar o Santos pela tradição da própria camisa, mas o Santos montou um time forte. Eles montaram um time para o centenário que é um time perigoso, um time que você tem que jogar direitinho, tem que ficar atento. Eles têm jogadores lá que já jogaram em outros times grandes, eles podem fazer diferença. Vai ser uma coisa equilibrada, os jogos com o Santos vão ser equilibrados, não vão ser jogos fáceis não. Então é bacana quando você fala pela primeira vez que você pratica o futebol de botão. Falo, eu tenho orgulho. Assim que eu tenho a oportunidade num almoço, eu já conto para todo mundo que eu jogo botão. Depende, né? Depende, se for aquela menininha linda que você quer pegar, você não fala. Você fala, eu jogo futebol de mesa. A maior parte das pessoas que a gente fala fica enlouquecida. Você fala, pô, eu jogava quando era criança, adorava, como é que faz? Nunca mais joguei porque eu não sabia que tinha o esporte. O pessoal jogava quando era criança, assim, principalmente o pessoal mais velho, né? Jogava quando era criança e parou de jogar porque não sabia que existia um esporte, né? É a mesma coisa que o cara que joga ping-pong e o cara que joga tênis de mesa. Se for uma pessoa que eu conheço pouco, até explicar muito, é muito difícil. Não entende. Então, se você explicar para um cara que você joga botão, o cara vai falar, eu também jogo, mas você quer falar, pô, não, mas o que você joga é muito amador, eu jogo outro esquema, então você já nem toca muito no assunto. Sei lá, você fala meio por cima, entendeu? Jogo, sou federado, já fui campeão brasileiro, os caras falam, tá bom, você já foi campeão brasileiro. Então a pessoa não acredita, acha que você não leva muito a sério. A gente leva muito a sério, né? O botão é um passatempo levado a sério. Porque o botão, ele tem a desculpa do passatempo. Isso é uma grande arapuca. Ninguém joga botão para passar tempo. É mentira. É ilusório. Ninguém vai jogar um sábado e um domingo inteiro, um feriado, de passatempo. Passatempo é você ir no cinema, passatempo é você ir passear no Ibirapuera, bater um papo com um amigo, tomar uma cervejinha, isso é passatempo. Na realidade eu jogo desde garoto, né? Desde os 6 anos.
Mas efetivamente eu comecei a participar de competições assim a partir de 1970, quando eu tinha uns 27 anos, por aí. Atualmente eu jogo com um time só amarelo, só azul. Quando você faz diversas cores, às vezes ele dá uma prendida, né? Então eu acho que o time de uma cor só não corre esse risco, né? A gente aqui a nível de motivação aí no clube, a gente faz torneios trimestrais. Por exemplo, chega quinta-feira, a gente vê quantos presentes tem. Se tem 16 presentes, a gente pega, aí no computador tem a tabela já definida, aí a gente faz o sorteio, aí monta 4 grupos de 4, aí classifica 2 tal, aí faz o mata-mata e a final. Quem fizer o maior número de pontos aí dá uma premiação tal. Então é uma maneira de motivar o pessoal que vem no clube, né? Fantástico. E isso que a gente faz é também uma maneira de colocar o cara mentalizado para disputar uma competição. Porque se você participa de um torneio interno com o nível do pessoal que é bom aqui, e você tem que ganhar dos caras para ser vencedor, a hora que você for participar de um campeonato oficial não é muito diferente do que a gente está fazendo, né? Jogar botão eu jogo desde que eu tinha 6 anos. Então a gente jogava na rua, jogava no Estrelão, jogava no chão. E depois, quando eu cresci um pouquinho, tinha um clube perto da minha casa que chamava Canadá. E aí eu tinha uns 11 para 12 anos, um amigo meu da rua descobriu que tinha o clube. E aí nós fomos lá jogar e o Mura já estava lá. E a gente foi jogar um dia lá e o Mura pegou a molecada e começou a fazer uns torneios de sábado. E um monte de gente na minha rua começou a jogar. E eu fui um deles. Aí eu acabei continuando e tô desde lá. Faz tempo já. Faz 28 anos que eu jogo botão. Eu sou juiz do trabalho. Não tem martelinho. Não é que nem na Inglaterra. O botão não é diferente da sociedade. Sabe, infelizmente a gente tá sujeito a cruzar com todo tipo de coisa, né? Com todo tipo de atitude. E às vezes no desespero o cara tá perdendo o jogo, então tá precisando do resultado, faz alguma coisa que não é legal. Eu já tomei gol o cara chutou a bola na trave, falou que foi gol e eu caí fora do campeonato. Você entendeu? E aí fica aquela, não tinha juiz, comi minha palavra contra a do cara. Então aí eu não quis arrumar confusão, falei, tudo bem, deixa pra lá. Esse último que fez comigo, eu falei pra ele, você vai conseguir dormir, cara? Você vai botar a cabeça no travesseiro e falar, fiz um gol que chutei a bola na trave? Acontece, mas a maioria não é assim, não, é esporádico. Ele chuta a bola, meu goleiro todo fora do gol, ele chuta, pega na trave, bola em cima do meu goleiro, sai e fala, bom. Não, eu tenho convicção, ele chutou, já puxou o botão. Bem grande, chutou a bola na trave e falou gol. Não, cara, ridículo. Brincadeira, cara. 7-6. Perdi por causa do roubado. Se eu tivesse empatado, eu tinha passado. Eu não precisava nem ganhar dele. Na época que eu comecei a jogar, a gente só tinha restrição de 3 toques por botão. Já na época que comecei a participar de competições oficiais, aí o pessoal já reclamava que tinha que ter alguma regra para que o cara tivesse que chutar em gol, porque senão o adversário não ia jogar nunca, né? Eu fiz parte do grupo que estava estudando a alteração da regra e mais ou menos foi isso daqui. A gente tinha por regra que cada toque se demorava 5 segundos. Então, como a gente achava que 1 minuto era o tempo mais do que suficiente para concluir a jogada, então chegou-se aos 12 toques, né? 12 vezes 5 dá exatamente 1 minuto. A regra 12 toques, ela tem essa denominação porque você tem que dar até 12 toques para chutar ao gol. Cada botão pode dar no máximo 3 toques. A partir do momento que você der 3 toques com o botão, você é obrigado a acionar um segundo botão. No 11º toque, normalmente pede-se ao gol, para que você possa chutar ao gol. Esta, em síntese e fundamentalmente, é a regra 12 toques.
Antigamente, você, quando tocava a campainha, você não tinha direito ao chute a gol, só se a bola estivesse viajando, digamos. Mas aí acontecia que o pessoal ficava demorando para arrumar o goleiro e tocava a campainha e ele não podia chutar. Agora tem há vários anos, né, tem essa nova regra, né, que se você pediu antes de tocar a campainha, por exemplo, que nem eu pedi pro gol, aí tocou a campainha, eu tenho direito ao chute. É igual mais ou menos no futebol, que acabou o jogo, o juiz pode mandar cobrar o pênalti. Foi um bom jogo, né? Nós estávamos jogando fora de casa, né? Para nós sempre é interessante no empate como uma vitória, já que a gente estava numa liderança, né, do campeonato. Com relação aos jogos da federação, são jogos mais tensos, né? São jogos que o pessoal já são mais veteranos, então procura manter uma disciplina tática, uma disciplina técnica maior, existem reuniões, é uma coisa assim fantástica, né? Uma coisa assim que, como todo esporte, evidentemente, existe uma concentração, um preparo, aquele motorista que está melhor naquele dia, aquele que não está melhor, enfim. Quer dizer, hoje tem uma magia também, uma adrenalina, né? Que envolve esse esporte, como a gente pode chamar. O mesmo acontece com o adversário, quer dizer, eles conhecem direitinho a maneira como um joga, tem aquele que é mais tocador, tem aquele que é mais chutador, entendeu? Então é uma característica individual de cada botonista. Então, depois da primeira rodada, se reúnem, ou antes ou depois, e já falam, ó, fulano vai jogar com o ciclano, então é o seguinte, ó, ele joga assim, assim, assado, quer dizer, cada um passa a informação do que aconteceu. Mas não centraliza aqui. Deixa desse lado sempre, porque é muito bom. É aquela virada rápida. Vira assim, depois já volta do tá? Aquele jogo importante é ganhar. Agora, se conseguir golear, é melhor. 2 a 1. O empate é sempre da roda. O empate é nosso. Vai, empate agora. 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, Nacional! 1, 2, 3, Cispa! Nós estamos agora no 12 Toques, nós estamos no 23º brasileiro. Então, pô, é uma história de vida. É um negócio fantástico. A minha história é uma história de qualquer criança normal que nasceu na década de 50. Em 64 eu comecei a ter bastante consciência do que era o jogo de botão. Comecei a fazer os meus campeonatos marcados, eu tenho inclusive os caderninhos. Jogava comigo mesmo, então tinha os meus amiguinhos de rua, que nós brincávamos, fazíamos campeonatos. Até que em meados de 76, 77, comecei a conhecer realmente o pessoal que levava aquilo a sério, fazia o esporte começar, os primórdios do esporte, porém não era ainda na época do amadorismo. Eu chamo amadorismo, nós somos amadores até hoje, mas eu digo amadorismo é que não era nem reconhecido como esporte. Nós só somos reconhecidos como esporte a partir de 1986. Isso é o que eu fazia quando era criança. Isso é um botão de coco, casca de coco. Esse está mais bem feito e você tem aqui um mais rústico, tá vendo? Olha. Eu tive um hiato aí que eu parei um pouco, a vida da gente muda, arruma namorada, tudo muda um pouco, você vai mudando. E eu quando foi em 2000, eu nunca deixei de participar. Mas em 2000 eu voltei a brincar realmente sério, brincar campeonato. Aí eu fui vendo que o esporte estava muito decadente. Até que em 2005 eu falei, quer saber, eu vou concorrer, no ano que vem eu vou concorrer à eleição, porque eu acho que eu posso ajudar de alguma forma, porque eu fui diretor de marketing da Federação de Futebol, aprendi muito com meu pai, com um cara que sabia tudo de futebol, e resolvi concorrer no ano seguinte. Como não tinha ninguém para concorrer, eu fui o único concorrente. Assumimos a federação, começamos a ter contato com o Brasil todo e aquilo foi virando uma bola de neve, um negócio gigantesco, e nós conseguimos colocar 16 estados falando de futebol de mesa. Foi uma coisa absolutamente maluca. Eu nunca imaginei na minha vida que isso poderia acontecer um dia. E aquilo foi me animando a ser um dirigente esportivo da área que eu tanto sou apaixonado. Eu gosto, eu sou praticante, eu sou esportista da área. Aqui tem botão. Isso tudo aqui estava no museu, botão com linha. Foi roubado, lixado e o cara não tirou a linha. Por algum motivo ele não tirou a linha. Não sei quem foi também. E eu sou um louco, eu tenho uma coleção de botões enorme. Então eu sou realmente apaixonado. Eu não posso ver alguém com um jogo de botão diferente do que eu nunca tive
que eu não chegue nele e falo, isso aí você negocia, para colocar na coleção. Eu quero deixar um legado, e espero deixar um legado, principalmente um museu do botão, porque eu tenho muitas peças de muitos anos. Eu tenho um botão com certeza datado de antes de 40. Botão de camisa, de casaco, que foi lixado por pessoas. Isso está guardado lá em casa para a gente poder fazer esse museu do futebol de mesa. Então, um pouco de mim é isso. Eu sou um louco apaixonado e como todo botonista é um pouco louco, eu também sou mais um. Esse tipo de ficha, riscadinho em cima, que nós tínhamos cor-de-rosa e vermelho, eles são chamados paravente, porque era um modelo de ficha que vinha num pacote de café paravente. Eles vinham como brinde. Eles davam muito mais segurança, muito mais controle, muito mais toque. Então eles eram essencialmente jogadores de defesa. Os outros botões, os de ataque, esses botões eram raríssimos. Então, se existia entre os jogadores de botão 4 ou 5 botões desses, era muito. Então, o que acontecia? Um trocava com o outro. Os jogadores mais fracos não tinha nenhum. Agora, a turma que jogava bem, o que acontecia? Eles tinham 2, 3 raros. Agora, eu dei uma de Real Madrid. Eu falei, pô, eu vou tentar conquistar o maior número de botões raros possível, vou pôr tudo no meu time. Eu tinha uma tonelada de fichas, e eu então tinha material de troca. Então o que acontecia? Eu pegava e seduzia o cara, dava 10, 15 botões por um. Não tinha como ele falar não. Então eu tenho um plantel ali, de todas aquelas fichas lá, a maioria são botões raros, que eu fui contratando de todos, entende? E através do tempo eu fui cada vez mais contratando. Então, para você ter um ataque de botões raros assim, ninguém tinha. Eu dei para o Fará no mínimo uns 10 anos de recorte de jornal. Está em poder dele, entreguei para a federação. Todos esses clubes que eu estou lhe dizendo, está nos recortes de jornal que está em poder do Fará, com o nome de centenas e centenas de botonistas que jogaram em todos esses clubes. Eu queria saber, no final do ano, quantas partidas eu joguei, quantas vitórias, empates e derrotas, tentos pó, conta e saldo. Eu queria saber. Foi isso que me levou, ano, a ir tomando notas. Eu tenho meus cadernos aqui, que eu vou te mostrar depois, que tem os dados técnicos de cada jogo que eu tenho. Eu tenho mais de 18 mil jogos no momento. Mais de 18 mil jogos, anotado um por um. Então, meu primeiro jogo anotado foi em 23 de setembro de 59. Até ontem. O primeiro jogo foi a minha equipe, que era denominada Brasil 1, Gerson 0. Gol de Liminha, local Cambuci, natureza do jogo amistoso. A minha equipe jogou com Gilmar Daíco, Hermínio Coronel, Jordan e Dequinha, Arnaldo Monte. Isso daqui não é uma coisa natural. Isso aqui é uma coisa natural. Eu jogo botão. Então eu vivo e convivo e convivi com tudo que se passou no esporte. Então, isso daqui nada mais é do que uma sequência do que eu joguei, ou do que eu estou jogando. À medida que eu estou jogando, está nascendo clubes, está fechando clubes, está abrindo clubes, o pessoal está sendo campeão. E do mesmo jeito que eu passei por um determinado clube e que eu convivi com um determinado pessoal, o pessoal sabe que eu existi. Não é normal? Não é natural? Naturalíssimo. Ó, aqui era uma trave, aqui era outra trave. Puta que a gente jogava. Esse chão aqui brilhava, parecia um vidro. De 1962 para 1972. O pessoal do chão, eu ainda de cabelo preto aqui. Então a gente jogava aqui.
chão. Turma de molecada, né? Turma da molecada jogando no chão. Não é amor ao esporte. Eu não tenho amor pelo botão, eu jogo por prazer apenas. Entre aspas. Entre aspas. Eu jogo para ganhar, se possível. Aqui é 1930 até 1961. Conforme relato de Geraldo Decour, o futebol de mesa era jogado na mesa da sala, no chão, no taco, no assoalho, na calçada, com os mais variados tipos de botões de confecção artesanal. Um senhor chamado Geraldo Decour, de Campinas, e ele usava aquelas celuloides de relógio, né, para os primeiros jogos. Então ele é o pai do botão. Ele que teve essa ideia, né, de trazer para um ambiente menor a sensação de um jogo de futebol. Mesmo com a evolução do esporte, todo botonista faz questão de citar Geraldo Decour hoje, beirando 90 anos, como primeiro a editar regras para o jogo. Ele foi muitas coisas. Ele foi um artista, foi compositor, foi pintor abstrato, mas trabalhava, não era só um artista, ele trabalhava na área de seguros e também teve esse lado do futebol de mesa. Tanto é que ele é considerado, o dia do botonista é no dia do aniversário dele, 14 de fevereiro. 14 de fevereiro, o Decour faria 100 anos, então nós estamos comemorando os 100 anos de Decour, que foi o grande difusor do futebol de mesa pelo Brasil. Por ser um artista, viajava muito e tinha contato com muitas pessoas, então ele levou o esporte para frente. Ele ficou os últimos 14 anos de vida, ficou numa cadeira de roda. E isso não o impediu de produzir eu me lembro de campeonatos onde levavam a cadeira, e ele era pesadinho. Levantavam a cadeira, às vezes uma escada bem alta, e iam 4 pessoas segurando ele na cadeira para levar para ele participar. Que time é o time do Decour? Pessoal dele. O time que o Decour jogava. Eu acho que conseguiu perceber que estava sendo reconhecido nessa área, mas com certeza eu acho que ele não imaginava que partiria mais dessa área, esse reconhecimento. Botonista eu sou com muita honra, boto muita fé no meu botão, botonista eu sou com muito orgulho. Não é mentira. Mas não me importo, não. Somos nós. Se quer. Ai. Vamos cantar junto? Não, eu não sei a letra. Tem a letra. Aviso logo para quem jogar comigo que somente me vencendo poderá ser campeão. Aviso logo para quem jogar comigo que somente me vencendo poderá ser campeão. Botonista eu sou com justo orgulho, boto muita fé no meu botão. Botonista eu sou com muita honra, isso é verdade, eu não me arrependo não. Botonista eu sou com persistência, jogo a qualquer hora com prazer, pois jogando mesmo em qualquer regra, eu vou praticando o meu lazer. Pois jogando mesmo em qualquer regra, eu vou praticando o meu lazer. Na verdade, estamos aqui assistindo um grande espetáculo, que eu sou uma das pessoas talvez muito suspeita para falar disso, porque eu pratico futebol de mesa desde 1922, na época do centenário da independência. Infelizmente, muitas pessoas me confundem e até devido a esse excesso meu de atividade, ficam me dando méritos de coisas que eu não fiz. Já não é pouco eu aguentar o mérito das poucas coisas que eu fiz.
Eu gostaria até de dizer que eu só lamento de não ter feito mais coisas. Porque eu trabalhei em seguro 45 anos. Fui modelo de propaganda depois de aposentado 20 anos. Fiz 450 propagandas. Fiz 12 filmes de longa-metragem para cinema. Fiz propaganda para a Alemanha porque, embora sendo descendente francês, calhou de eu fazer o alemão da salsicha e fiquei sendo alemão. E como sendo alemão, perdi serviço de francês, que são as coisas difíceis de explicar em publicidade. Eu agradeço muito e queria felicitar aqui o Indiano e toda a diretoria da Federação Paulista de Futebol de Mesa e na impossibilidade de saudar todos os botonistas do resto do Brasil. Essa é a oportunidade que eu tenho e essa gratidão não quero deixar escapar. Vamos lá, vamos jogar com o Nacional, né? Jogo duro. Tá. É sempre jogo duro. Qualquer jogo é jogo duro, não tem essa de eu vou ganhar, vou perder. Hoje em dia. Mas o Nacional é um jogo encardido, normalmente é. Tem algumas combinações aí que não batem muito bem, que impede que a gente deslanche muito no jogo. Né? Então o jogo, a tendência é ser um jogo equilibrado. Ó, 6, se você quiser, dá 7 a 7. Como 7 a 7? Dá fazer. Vou fazer contra aqui, só para... Vira sua boca pra lá. Vamos lá, Wagner Love, garoto. Concentra. Quando eu comecei a jogar botão, eu tinha uns 9 ou 10 anos. Hoje eu sou o jogador mais velho em atividade no Brasil. Eu estou com 78. Eu acho que o futebol de mesa é um esporte ideal para criança, porque ele te disciplina. Nós não temos juiz no futebol de mesa, né? Por quê? É uma questão de respeito mútuo, entende? Bateu, não bateu, bola é sua, você entende? Eu tenho muito medo do problema idade. Como você disse bem, a renovação é muito lenta. Você tem que começar a pensar em termos de renovação e perda, né? Se a renovação for muito pequena e a perda for maior, vai chegar um tempo que vai sumir, né? Ninguém começa a jogar e tem uns caras indo jogar no céu, né? Naquela época, não sei o motivo, não sei porquê, mas o botão aparecia assim, a turma jogava o botão. Você vai no aberto, você vê a categoria juvenil, são poucos os meninos que estão na categoria juvenil. Você vê a categoria adulta, está estufada. Você tem várias subcategorias, a categoria ouro, prata, bronze, extra, né? A master. O motivo você não conhece? É o motivo mais fácil que existe, meu filho. É um negócio chamado computador e internet. É muito mais interessante para essa garotada jogar os jogos de internet do que passar a manhã toda jogando botão. E a molecada, ela acaba jogando mais videogame hoje, porque é mais fácil, né? Não precisa sair de casa para jogar videogame. Eu acho que é meio uma coisa de ter o exemplo, né? Eu acho que assim, o pai vai acabar trazendo o filho, o tio traz o sobrinho. Nós somos um descanso para a mente da criança, porque ela passa na frente do computador 2, 3 horas. E ela tem ações repetitivas. E a criatividade não entra em jogo, porque o jogo já está formado. Você já tem passos a ser seguidos. No futebol de mesa, não. Antes não tinha... A criança não tinha muita coisa a fazer. Ou ela jogava bola na rua, os moleques jogavam bola na rua. Infelizmente, pelo próprio sistema social hoje, a criança perdeu a rua, né, bicho? Às vezes vem crianças aqui do clube olhar lá, a gente acolhe, a gente chama, a gente empresta time, ó, vê como é que é e tal. Porque o esporte, a gente não quer que o esporte morra, né? Se depender da gente, não vai morrer nunca. O Rodrigo estava ali querendo torcer pro São Paulo, quer dizer, já praticamente torcedor do São Paulo,
E eu tentando fazer ele virar corintiano como eu. E era uma fase que ele gostava de brincar de botão, né? A gente pequeno, acho que 6, 7 anos. E aí ele começava a jogar. Ele comprou o São Paulo era dele, eu jogava com o Corinthians. E aí eu fazendo gol nele, e ele ficava nervoso. Eu quero ganhar. Eu falei, mas você escolheu o time errado. Quer ver? Aí a gente invertia os times. Aí quando ele pegava o Corinthians, aí ele virava o jogo, ganhava. Eu falei, tá vendo? Ó, não teve jeito. Não teve jeito. Você sabia do que eu fazia? Não, mas fiquei sabendo depois só. Se eu soubesse, não ia trocar o time, não. Na minha rua a gente tava 15, 20 moleques, fazia os grupos. Cada jogador nosso lá que brincava tinha uma caixinha de biribinha. Quando fazia gol, a gente comemorava com aquela vibração, estourava a biribinha. E era muito legal, era divertido. Era muito gostoso, porque cada gol que fazia tinha emoção. Nós podíamos extravasar essa emoção do gol, o momento do gol. Aí classificamos, pegamos o Corinthians, também um jogo difícil pra caramba. Praticamente um clássico aí, muita gente do Corinthians jogou no Maria Zélia um ano, 2 anos atrás, o nosso capitão, um dos principais artilheiros aí. Ganhamos do Corinthians, pegamos o Santos, também outro jogo difícil, os caras estão renovando aí, contrataram bastante gente. O Maria Zélia manteve a base, não perdeu ninguém esse ano. Ganhamos do Santos e pegamos o Palmeiras na final. Maria Zélia e Palmeiras era, um tempo atrás, era o maior clássico que tinha no futebol de mesa. Maria Zélia e Palmeiras a gente estava decidindo o título toda hora. Então jogar contra o Palmeiras tem esse ingrediente diferente, né? Que é um clássico. Mesmo eu sendo palmeirense, eu estou jogando pelo Maria Zélia. Então enquanto eu estou jogando pelo Maria Zélia, se tiver que comer a mesa para ganhar do Palmeiras, eu vou comer a mesa para ganhar do Palmeiras. Essa que é a diferença. Jogar no Maria Zélia é tão importante no futebol de mesa quanto jogar Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, se tivesse, porque a camisa do Maria Zélia pesa. Tem toda uma tradição na camisa do Maria Zélia. Muitos jogadores que estão no Palmeiras, no Corinthians, no Santos já jogaram aqui. Então, o pessoal tem no currículo, eu joguei no Maria Zélia. Tem esse lado também. Porque o Maria Zélia, em tese, como você falou, a gente tem uma dificuldade, a gente sai de um patamar, né, menor, né? Quem está olhando de fora fala, pô, esses caras estão saindo de um patamar menor. Mas na verdade não é assim. Na verdade a gente joga de igual para igual com todo mundo. O campeonato pra gente foi super importante. O pessoal tava meio desanimado um pouco no final do ano passado. Teve um outro pessoal que também não tava vindo. Esse título pra gente revigorou. Aquilo, cara, é coisa de moleque mesmo. Coisa de moleque. Minha esposa olha às vezes essas coisas e fala assim, meu, o que você tem na cabeça, né? A gente começa a trabalhar e tal, estudar, e aí você perde um pouco, você não tem mais o tempo, né? Aí eu cheguei aqui e vi uma placa lá, futebol de mesa, prestigie e tal, aí eu falei, pô, futebol de mesa é futebol de botão, cara. Aí eu fui perguntar, pô, mas é futebol de mesa, é botão. Então, é botão, o pessoal joga toda sexta aí, sabe? Engraçado, quando a gente era criança, a gente vinha jogar e aquela história, vamos ganhar, tal, não sei o quê, a gente acabava ficando estressado, né? Agora é o contrário, agora a gente vem estressado e joga, e ganhando ou perdendo, você desestressa, você dá aquela relaxada, volta pra casa e toca pra frente. Né? Eu vejo, por exemplo, o meu pai, que tá hoje com 70 anos, é um cara meio sem hobby, né? Vejo o pai da minha esposa também, é um cara meio sem hobbies, meio paradão e tal. Eu gostaria de levar isso daqui até quando ficar bem velhinho, cara. Gostaria de poder jogar com alguém sempre, porque esse tipo de coisa vai deixando a tua mente oxigenada, sabe? É
é uma terapia mesmo, é uma higiene. Eu costumo dizer o seguinte, veja bem. Você pega um garoto de 10 anos, vamos esquecer o computador. Ele descobre o futebol de mesa e gosta, começa a jogar. Quando ele faz 13 ou 14, ele descobre um negócio que é muito melhor que jogar futebol de mesa. Chama mulher, né? É bem mais interessante. Aí ele vai jogando. Quando chega nos 18, ele tem um outro negócio que é muito mais importante que jogar botão, que chama faculdade. Né? Aí durante 5 anos ele está na faculdade, ele não tem nem tempo de jogar botão. Aí ele se forma, aí entra um negócio muito chato, tem que procurar emprego, né? Ele tem que viver. Aí ele vai, procura emprego, vive, conhece uma mulher e casa. Aí tem o casamento, né? Começa o casamento até se adaptar e tal. Quando ele está com 10 anos de casado, tá com o saco cheio, ele volta a jogar botão. É mais ou menos isso, entende? Futebol de mesa tem algumas coisas muito engraçadas. Havia um botonista antigo, muito antigo, eu não lembro do nome dele, que antes de começar o jogo, ele pegava os botões dele, puxava tudo pro canto da mesa e falava com os botões: ó, gente, o jogo é duro, o cara joga bem, mas eu quero atitude, firmeza, vamos ganhar esse jogo e tal. Tinha um outro que quando ganhava o jogo, recolhia os botões, punha no ônibus, falava: vocês merecem um prêmio, vou levar vocês ao cinema. Aí ia ao cinema com os botões no bolso. O guitarrista da Rita Lee jogava muito bem. Um dia ele participou de um torneio, perdeu todas. Saiu de lá assim, puto da vida. E ele morava, acho que na Casa Verde. Aí quando ele estava passando de carro em cima da ponte da Casa Verde, ele parou, pegou o ônibus com os botonistas assim: vocês são uns filhas, né? Vocês não merecem viver. E jogou dentro do Tietê.